Glória a Deus. Na semana passada nós demos início a um estudo, na verdade uma série de palavras, e eu tenho certeza que tem falado bastante ao seu coração, apesar de ter sido só a primeira na semana passada. E a palavra ministrada na semana passada, na verdade a série, o nome da série é Duas Possibilidades, Uma Escolha. Então nós vamos falar sempre aqui, por alguns domingos, a gente vai falar sobre duas possibilidades de alguma área da nossa vida e uma escolha que nós precisamos tomar. Na semana passada nós falamos sobre desistir ou persistir. Duas possibilidades, persistir ou desistir. E nós escolhemos, em nome de Jesus, quem estava aqui e ouviu da palavra, pela fé, você decidiu persistir. Amém? Quem decidiu persistir? Glória a Deus. Talvez você tinha chegado aqui na semana passada pensando em jogar a toalha, desistir, mas veio essa palavra do Senhor para a tua vida. E eu já ouvi testemunhos essa semana de pessoas que estavam aqui pensando realmente em desistir, mas que a palavra de Deus e o Espírito Santo que está aqui neste lugar tocou no coração da pessoa para que ela pudesse olhar para a situação que ela está vivendo de forma diferente. E com certeza quando a gente persiste, a gente já está preparando todo o ambiente para um grande milagre do Senhor. Amém? Talvez ainda não chegou, mas persista, porque vai chegar. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre pecar ou santificar. Então nós vamos estar falando sobre essas duas coisas. Nós vamos entrar um pouquinho para ter um entendimento melhor daquilo que significa pecado. E também a gente vai estar ouvindo um pouquinho daquilo que significa você se santificar-se. E que em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer para você também uma escolha. Porque não tem como você viver uma vida de pecado e uma vida buscando santificar-se. Não tem como você servir dois senhores, diz a palavra de Deus. Ou você serve ao Senhor nosso Deus, ou você não serve a Ele, e você serve ao inimigo de Deus, que é o diabo. Então muitas vezes a gente acha que a gente consegue pisar nos dois lugares. E a Bíblia diz assim em Apocalipse que aquele que é morno, o Senhor vai vomitar da sua boca. E o morno é aquele que tenta trazer um equilíbrio com relação a uma vida de pecado e uma vida de santidade. Mas que em nome do Senhor Jesus, que você possa decidir nessa noite, é a intenção do meu coração e do coração de Deus, testificado no meu coração essa palavra, e eu tenho certeza que vai falar imensamente ao seu coração, e que no final você possa decidir em se santificar-se, abandonando talvez uma vida de pecado. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria começar aqui falando sobre o pecado. Mas antes, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essas duas palavras. Porque as duas, na verdade, tanto pecar-se como santificar-se, ela aponta para uma mesma coisa, para uma separação. As duas, elas têm o significado de você separar-se. O pecado, como diz na palavra de Deus, em Isaías 59, 1, 2, ele diz assim, olha só, Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Isaías 59, 1 e o 2. Então aqui está claro, eu escolhi um texto só, mas ele simboliza, diante da palavra de Deus, em vários textos a gente tem de referência, que o pecado ele significa separação, aonde um homem através do pecado ele se separa de Deus. Deus permanece no mesmo lugar, Ele está no mesmo lugar, mas o pecado nos distancia, ele cria um abismo entre nós e o Senhor, e assim nos separa da presença de Deus. Aquele que está vivendo uma vida de pecado, é aquele que talvez nesse momento está buscando em Deus, buscando se relacionar com Deus, mas não consegue mais sentir Deus. E às vezes quando a gente vive isso, nós tentamos colocar desculpa em tantas coisas, para esse momento onde nós não conseguimos mais nos relacionar com Deus, quando na verdade a origem de tudo isso é uma vida de pecado que não agrada ao Senhor,
e que faz um distanciamento entre você e Deus. Então, o pecado significa separação. E a santidade, da mesma forma, ela também significa separar-se. Só que de uma outra forma, é ao contrário. O pecado, você se separa de Deus. O santificar-se, você se separa do mundo. Tem a palavra que traz a origem santo, o santificar-se, em grego, ela significa kodesh, ou kadash. E ela tem a conotação, a raiz dessa palavra em hebraico, ela significa separação, consagração, preparar-se, dedicar-se, ser consagrado, ser santo, no sentido de um processo de busca incessante, ser colocado à parte de Deus. Então você se distanciar, você se separar do mundo e estar próximo de Deus. Então as duas têm a mesma coisa, acontece a mesma coisa quando você utiliza, quando você vive essa palavra. O pecado se distancia você, separa você de Deus. O santificar-se separa você do mundo. Não tem como você estar no meio termo. É só duas questões e uma escolha. Você pode viver somente uma das duas palavras e uma escolha. Daí eu quero já começar perguntando para você, qual você escolhe? Vamos aprofundar um pouquinho no pecado. O pecado, ele significa também, e tem vários textos que têm essa referência, ela significa morte. Eu queria ler aqui em Romanos capítulo 8, verso 13, que diz assim, Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Então ele também tem a conotação de morte, o pecado. É claro que ele não é uma morte física, porque a gente consegue todos os dias se relacionar com pessoas que estão também vivendo uma vida de pecado, e nem por isso elas não deixaram de viver nesse mundo, elas ainda respiram. Mas a morte que está querendo dizer aqui é a morte espiritual, a morte eterna. A consequência de uma vida de pecado, o que ela produz, é um rompimento da presença de Deus na sua vida, através da separação, que é para a eternidade, que é para sempre. Que esse distanciamento, se você não mudar completamente a história da sua vida, o rumo da sua vida, e se você talvez não sair daqui com hoje uma escolha diferente, ou permanecendo numa escolha de santificar-se, você vai estar levando uma vida, você poderá levar uma vida eterna, que não tem fim, para uma vida longe da presença de Deus, uma vida de morte. A Bíblia diz assim, que aqueles que morrerem nesse tempo, onde o sopro de vida é retirado, aqueles que morrerem em Cristo, eles não morrem, eles vivem, porque nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Mas aqueles que se distanciaram da presença de Deus por conta do pecado, eles vão ter uma morte eterna, onde tem choro, pranto, ranger de dentes. Então só tem duas opções, e aquilo que o pecado produz na gente é essa morte eterna. O diagnóstico de uma vida de pecado é muito pior do que muitas vezes um diagnóstico de um câncer, ou de uma enfermidade, como aqui foi narrado aqui pela Janete. Eu lembro que alguns anos atrás, vai fazer quase 4 anos, porque meu pai faleceu 1 ano e meio, 2 anos antes dele falecer, eu estive com ele num médico para poder ver o sintoma da doença que ele tinha. E ele foi diagnosticado naquele dia, e nós na presença do médico, com um câncer de próstata, do qual já tinha metástase, já estava espalhado sobre o corpo dele todo. E o médico disse que em 2 anos ele morreria. E foi exatamente esse tempo de 2 anos que ele permaneceu vivo, até ser tirado dele o sopro de vida. E aquele diagnóstico foi terrível, terrível. Porque nós saímos dali com uma sentença de morte física. Porque daqui 2 anos, se Deus não permitir, ou se não for um desejo do Senhor que ele permaneça vivo por mais tempo, o sopro de vida ia ser retirado dele. E entristeceu muito o nosso coração.
E é difícil você escutar um diagnóstico assim, tenho certeza disso. Se você já passou por isso, eu sei a dor que você sentiu, porque eu senti na própria pele. De uma pessoa tão próxima eu ouvi um diagnóstico desse. Mas passou 2 anos, depois de 2 anos, a gente estava aqui na igreja, nesse mesmo lugar. E bem na frente do púlpito aqui, no momento da cerimônia, para que nós pudéssemos levar o corpo dele até o cemitério, eu estava aqui ministrando o corpo dele aqui. E aquilo que tinha no nosso coração naquele momento, era que ele tinha descansado. O consolo e o conforto que tocava no nosso coração, mesmo naquele momento de despedida, era que ele descansou no Senhor. E quantas vezes que eu já não fui em alguns velórios, e muitos nesses 13 anos de ministério pastoral, onde, apesar de ser um momento triste, que também é uma separação entre um querido nosso que deixou de viver neste mundo, mas a gente escuta que aquela pessoa descansou no Senhor, porque talvez estava passando por um momento de tribulação, mas apesar de tudo, de ali simbolizar a morte, a gente tem a consciência plena que essa pessoa está em vida, que ela está vivendo, que ela recebeu a recompensa. Agora, aqueles que morrem no pecado, não é a mesma coisa, porque daí não existe mais esperança de vida eterna, daí é morte eterna. O veredito de uma vida de pecado, ela é imensamente pior, porque daí nós não estamos falando de 70 anos que nós sobrevivemos aqui, mas nós estamos falando de uma eternidade, e a forma que essa pessoa morreu, vivendo ou não uma vida de pecado, aceitando ou não Jesus como Senhor e Salvador, vai ditar para onde ele vai. E eu sei que chegou a hora que nós precisamos nos posicionar diante dessas duas possibilidades, e que você possa sair daqui descartando essa possibilidade de uma vida de pecado, consertando a tua vida, em nome de Jesus, porque a dor da separação é muito grande. O pecado, ele faz um estrago muito grande na nossa vida. Você deixa de se relacionar com esse Deus maravilhoso, do qual ama você, e que está no mesmo lugar, braços abertos. Eu lembro de um teatro que muitas vezes a gente já fez ele, e no momento em que a pessoa está vivendo uma vida de pecado, no teatro Jesus se distanciava, e aquilo toda vez me incomoda, mas há necessidade disso por conta do ambiente. Dá a impressão que é Jesus que está se apartando, que ele está deixando de estar perto da pessoa, mas ele nunca saiu do lugar. O que fez o distanciamento foi você, por optar por uma vida de pecado. A gente conhece aqui, eu tenho certeza que você já ouviu por muitas vezes, e foi o próprio Deus usando essa ilustração para que nós pudéssemos entender a gravidade dessa separação, que é a história do filho pródigo, do homem que tinha tudo, mas decidiu não viver uma vida de santificação, de separação do mundo, mas ele tomou uma decisão de viver no mundo, e uma vida recheada, cheia de pecado. E a Bíblia diz que ele pegou tudo que ele tinha, tudo que ele era de direito dele, e ele saiu para aproveitar do mundo, vivendo uma vida intensa de pecado. E quando tudo acabou, os amigos se foram, porque muitas vezes nós entramos numa vida de pecado, porque nós desejamos talvez nos relacionar melhor com as pessoas. Que em nome de Jesus, que você possa tirar isso do seu coração. Você precisa se relacionar melhor com Jesus, não com as pessoas. Você precisa colocar em primeiro lugar o Senhor na tua vida. E ele saiu e ele gastou todo o dinheiro dele, os amigos se foram, e ele se viu num momento tão desesperador, que ele acaba buscando a possibilidade dele voltar de novo para a casa do pai, porque o pai nunca tinha saído do lugar. E a figura do pai na história do filho pródigo é do Deus poderoso que está presente neste lugar, e que está aqui presente neste lugar, e talvez tocando já no seu coração, dizendo: se um dia você me deixou por conta do pecado, mas eu estou aqui hoje de braços abertos esperando o seu retorno, em nome de Jesus. E ele volta, e o pai se reconcilia com ele de novo, e dá uma oportunidade de uma nova chance.
Hoje Deus está dando essa chance para você. Mas que você possa afastar toda a possibilidade de pecado. O maior problema do homem hoje, a gente poderia enumerar, a gente escuta tanto. Eu sei que se você pudesse enumerar quais são os problemas seus, quais são os problemas da humanidade, você escreveu um livro. Ia ser várias páginas, você escrevendo tanta coisa. Mas tudo isso se resume numa coisa só: no pecado. O problema da humanidade é o pecado. Desde o início. Desde quando o homem formou, Deus formou o homem, formou a mulher. O grande problema foi o pecado. A desobediência. De você querer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. De prevalecer em você, muitas vezes, aquilo que você deseja. E é onde você descarta tudo aquilo que Deus tem para a sua vida para fazer aquilo que você tem de vontade. E atrás do pecado tem a influência do diabo, que muitas vezes leva você a se deslumbrar por algo momentâneo, numa recompensa momentânea, mas que vai levar você para uma vida de perdição e morte, que é aquilo que simboliza o pecado. Aquele que tira quando saiu o sopro de vida dele e estiver vivendo uma vida de pecado, longe da presença do Senhor, é morte eterna, não tem mais volta. Bom, eu gostaria de dizer muito. Eu gostaria que tivesse fundamento na palavra de Deus para dizer para você que depois da morte ainda a gente teria uma chance de poder ter uma vida diferente. Inclusive tem pessoas que defendem essa tese, mas que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Porque quando você peca, irmão, você está pecando não contra as pessoas ou contra você mesmo, você peca contra Deus. Aquilo que você faz de errado, aquilo que você peca, você está quebrando uma regra. Você está quebrando a vontade e o desejo desse Deus maravilhoso que te ama. Mas através do pecado você desobedece a Ele. E você está desobedecendo não um ser humano cheio de defeitos, mas um ser perfeito e eterno. E aquilo que a gente faz, se você não se arrepender e não mudar a sua vida em vida, você vai receber como recompensa, segundo a palavra, a morte. Que em nome de Jesus você possa pensar sobre isso. E é tudo. Eu sei que muita gente lá fora, ele vende uma ideia de um evangelho mentiroso, aonde tenta de alguma forma conciliar o relacionamento com Deus com uma vida de pecado. Em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. A nossa recompensa, ela não está aqui, apesar que nós podemos sim aqui viver uma vida plena em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, diante das tribulações, porque quando nós decidimos para o Senhor Jesus, nós vamos viver na contramão do mundo. O mundo não está a favor de você diante de uma decisão de viver uma vida em santidade. O mundo é contra você. E o mundo vai fazer de tudo para que você não permaneça nessa decisão. O maior desafio nosso, como cristãos, é nós permanecermos nesse mundo, numa decisão de viver uma vida santa, separada desse mundo, mas com foco na eternidade. Em nome de Jesus, que você possa pensar sobre isso. Tem vários níveis de pecado, e para Deus tudo é pecado. As consequências dos nossos pecados, eles são diferentes. Tem níveis pequenos, médios, coisas grandes. Talvez um errinho seu pode ser uma coisa muito grave e você pagar uma consequência muito grande sobre aquele pecado. Mas diante de Deus, tudo é pecado. Tudo aquilo que você fere o princípio da palavra, você está vivendo uma vida de pecado. Tudo. Na Bíblia não está descrito que você, por exemplo, você filho, que você precisa estudar. Porque teu pai todo dia fala para você: estuda, filho. Daí talvez possa brotar no seu coração dizendo assim: filho, por que eu tenho que estudar se não está escrito na Bíblia que eu tenho que estudar? Mas você não estudar
se for um desejo, se for uma palavra do teu pai dizendo assim, vai estudar, e você não estudar, você está pecando. Porque tem um princípio, o de obedecer o pai e a mãe. A vida cristã, o nosso manual de vida, ela é a palavra. E tudo que está descrito aqui vai nos mostrar como nós devemos caminhar para que nós possamos viver uma vida sem pecado. Aqui está nosso manual. E quando a gente não vive esse manual, a gente peca. E nós nos afastamos da presença de Deus. O pecado, o final do pecado, ele vai ser a morte. Mas eu queria falar aqui da santidade, que é ao contrário do pecado. A busca de uma vida em santidade é você dizer não para uma vida de pecado, e você se aproximar cada vez mais desse Deus maravilhoso, que prometeu para a gente sim uma vida boa, uma vida plena, uma vida abundante, mesmo diante da dificuldade. Aonde a nossa maior recompensa nem está nesse mundo físico do qual nós vivemos aqui, há alguns 20, 30, 40, alguns 70, alguns 90 anos. E a Bíblia diz que depois dessa idade é canseira, enfado. Mas ela nos dá a recompensa numa vida eterna com Ele. O apontar de uma vida em santidade, o resultado de uma vida em santidade é uma vida eterna, é uma recompensa eterna, que não tem nada que pode tirar isso das nossas mãos. É a gente ser separado deste mundo que nós estamos vivendo aqui e ser separado para Deus. É viver segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, os planos que Deus tem para as nossas vidas. É a gente viver de acordo com aquilo que a palavra está dizendo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai honrar você por uma vida, por buscar uma vida em santidade. O santidade é você dizer todos os dias, dizer não para a tua vontade, e todos os dias sim para a vontade de Deus na sua vida. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo escreve assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A primeira parte diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vida de santidade é você abrir seu coração para o Senhor Jesus e permitir que Ele direcione a sua vida. Não é mais a sua vontade, é o Cristo que vive em você, que direciona a partir de agora a sua vida. Não é mais o que você quer, mas é aquilo que Deus quer de você. Não é mais os desejos deste mundo que muitas vezes chama a tua atenção, mas é aquilo que Deus deseja de uma vida que Ele deseja que você viva. O santificar-se é todos os dias eu viver a vontade de Deus na minha vida. É de eu não dar nenhum passo querendo seguir um caminho sem que Ele esteja presente, porque Ele está presente. Porque segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando nós decidimos por Jesus, Ele habita em nós. E aquele que habita em nós direciona as nossas vidas. Eu só digo sim para Ele, e eu me santifico. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, que talvez nos seus olhos carnais, nos seus olhos humanos, vai te deslumbrar. Mas que o final disso, a cobrança disso, o preço que você vai pagar é muito caro. Porque é um preço que você vai pagar eternamente. É um carnê de prestação que nunca se finda. Porque viver uma vida de pecado é você pagar um preço para o resto da eternidade, aonde não tem fim. Agora, quando você se santifica, é uma recompensa que nunca vai ter fim, porque você vai viver uma vida eterna com Ele, para sempre, nunca vai se esgotar. Aquilo que um pouquinho você sentiu aqui, de intimidade com Deus, no dia que você abriu seu coração para Ele,
Quando você sentiu a presença de um Deus vivo, poderoso na sua vida, quando esse versículo que o apóstolo Paulo aqui descreve o seu relacionamento com Deus, quando ele abriu o coração, fazendo com que naquele momento Cristo habitasse nele, não seja apenas um momento, mas é para a eternidade. A Bíblia diz que aquele que morre nesse mundo, em Cristo, a morte é lucro. Porque você vai deixar aqui de viver na contramão do mundo e todas as dificuldades que nós temos de viver uma vida em santidade, para viver uma vida plena, na presença do Senhor, da onde você não vai simplesmente sentir a presença de Deus, mas você poder ver Ele face a face, aonde você vai poder sentar com Ele à mesa, aonde Deus tem preparado um lugar especial para mim e para você. Só que depende de você, depende da sua decisão, depende da maneira em que você vai levar a sua vida. Se uma vida em pecado ou uma vida em santidade. Duas possibilidades, uma escolha. Não dá para ficar no meio do muro. Você precisa escolher. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para que você pudesse olhar um pouquinho para a tua vida. E a intenção do coração de Deus é de entregar para você a possibilidade de uma vida plena, feliz. Esses dias atrás nós pregamos aqui uma palavra falando um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Quantas lutas que ele passou, sendo humano como a gente. Mas apesar de todas as lutas, ele era um homem feliz. Ele era um homem feliz, porque ele sabia muito bem que todo o preço que ele estava pagando de viver uma vida de santidade seria retribuído para ele numa vida plena, eterna, para sempre. Muitas vezes nós humanos, seres humanos, a gente tem dificuldade de entender aquilo que é para sempre, porque nós somos muito imediatistas. A gente quer sempre a recompensa para agora, sempre. Tudo que a gente faz, e muitas vezes que leva a gente ao pecado, é o diabo oferecendo algo para você de uma recompensa momentânea. Daí você não avalia as consequências, porque aquilo de alguma forma, ele aguça a sua vontade, você fica com desejo de viver aquilo, porque é aquilo que você vai ter uma recompensa naquela hora. Um adultério, um dinheiro fácil, passando pessoas para trás, roubando pessoas, e tantas outras coisas que estão diretamente ligadas com o pecado. Mas tudo isso traz uma recompensa momentânea. Daí como nós somos imediatistas, nós não pensamos na consequência. O uso da droga, que às vezes ali no momento de falta de paz, tristeza, talvez até o início de depressão, busca numa recompensa imediata, talvez numa bebida, no uso de uma droga, e acaba dizendo sim para isso, entrando numa vida de pecado, numa vida que o Senhor não está presente. E lá na frente a conta chega, porque você vai ter que pagar essa conta, e a conta é cara, e eu posso dizer com toda a propriedade, você não tem condição de pagar essa conta. Agora, aqueles que vivem uma vida de santidade, alguém paga essa conta por você, e já pagou essa conta por você, que foi Jesus na cruz. E Ele está dando hoje a chance de você quitar com esse mundo, para que você busque a partir de hoje viver uma vida de santidade, uma vida plena. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, e já era bem noite, e Deus falando muito no meu coração com relação a isso, ao pecado e à santidade, eu buscando em Deus, qual a palavra que o Senhor quer para a igreja? Eu tenho um tremor e temor de poder estar aqui na frente falando do Senhor, porque a minha responsabilidade diante de Deus é gigante, gigantesca. Você pode ter certeza, em nenhuma vez eu subi aqui para entregar uma palavra que seja uma palavra encomendada, ou porque sei da sua situação e trouxe aqui na palavra no púlpito. Toda palavra ministrada aqui, eu busco no trono de Deus para entregar para você
e sou o primeiro a ser ministrado, porque Deus fala muito comigo. E ontem orando, Deus, eu quero me aprofundar nisso, porque parece uma coisa tão simples, uma vida de pecado, uma vida de santidade, uma vida de desobediência a Deus, uma vida de obediência a Deus. Mas eu queria entender porque é tão difícil a gente viver uma vida de santidade e largar o pecado. Por mais que a gente está aqui, olhando à luz da Tua Palavra, ouvindo pregadores que passam aqui, ou talvez na internet, você buscando palavras de pregadores, por mais que todos apontam para a eternidade, dizendo, ó, tem uma recompensa para você, é tão difícil a gente lidar com isso, a gente abrir mão da nossa vida aqui, pensando na eternidade. E eu queria entender, Senhor, da Tua parte, aonde que está o erro? Ou como que nós podemos nos fortalecer para que a gente possa sair nesse domingo com uma escolha tomada de uma vida em santidade. Daí eu ouvi uma palavra de um pastor. Não demorei para poder pegar no sono, porque falou muito comigo. Era quase 2 horas da manhã, eu mandando uma mensagem para o Pedro, meu filho, e dizendo para ele, Pedro, eu vi uma palavra agora, eu queria que você ouvisse. Vai falar muito no seu coração. Eu tinha que naquele momento compartilhar com alguém. E é uma coisa muito simples, mas que me levou muito a pensar. Esse pregador, ele começou a dizer que na verdade, tanto uma vida em santidade, uma santificação, como também uma vida de pecado, na verdade ele é uma consequência. Às vezes a gente busca resolver a nossa vida de pecado, mas a vida de pecado na verdade é um sintoma. Quando a gente vai diretamente para resolver uma vida de pecado, você não está resolvendo a raiz do seu problema. Na verdade, existe um problema muito maior do que você viver uma vida de pecado. E o santificar-se não é você se esforçar em santificar, porque a palavra de Deus diz claramente que a salvação, o presente maior que nós recebemos da parte de Deus, ele não vem por obras, não é porque você é bonzinho, ele vem pela fé. A salvação vem pela fé, e ela é dada para a gente de graça, não é por merecimento. E glória a Deus por isso, porque se fosse por merecimento, nenhum de nós aqui era digno de receber a salvação. A Bíblia diz que a salvação, ela é dada de graça para a gente, ela vem de graça. Alguém morreu e em nosso lugar nos presenteou com a salvação de graça, que não é de esforço nosso. E às vezes a gente tende para entender uma vida em santidade como uma vida num esforço para que nós possamos receber a salvação. Se isso fosse 100% certo, a gente iria receber a salvação não de graça, mas seria por um merecimento de algo que nós estamos fazendo. Concorda? Sim ou não? Porque eu sou bom, porque eu estou me policiando para não viver uma vida de pecado, e por isso eu vou receber a salvação. Mas não é assim. Na verdade, uma vida em santidade, uma vida de pecado, ele é um sinal que algo está errado na sua vida. O pregador ilustrou a febre na nossa vida. Quando você está com uma doença muito grave, um dos sintomas que você tem é a febre. Mas o problema não é a febre. A febre, ela só está dizendo para você que tem algo errado no seu organismo. Então você tem uma enfermidade, e essa enfermidade ela começa a aparecer através de um sinal, que é a febre. Você não consegue resolver o problema que gerou a febre somente tomando uma dipirona, porque você vai só acabar com a febre, mas o que gerou a febre vai continuar da mesma forma.
Então a febre é um sinal, ele mostra que tem alguma coisa errada. Aí a gente vai no médico, para que a gente possa entender o que está errado em nós, para que nós possamos ir na raiz do problema. É assim que a gente faz? Sim, exatamente assim. A vida em santidade, ou uma vida de pecado, ele é uma consequência, ele é um sinal. Você não se santifica para receber a salvação, você recebe a salvação e você busca se santificar. É diferente? Muito diferente. Talvez você entrou para aquela porta buscando lutar contra o pecado. Talvez hoje a decisão que você precisa tomar é decidir por Jesus nessa noite. Porque o que falta é você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor. A gente poderia pegar inúmeros textos que vai basear isso. E eu escolhi um, que está em 1 João capítulo 3, verso 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus, depende da versão, tem versão que está escrita assim, não peca, mas a versão mais fiel, ela está assim: aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Então aquele que nasceu de novo, aquele que abriu seu coração para Jesus, aquele que realmente decidiu viver uma vida em Cristo e recebeu de graça a salvação, aonde um único esforço seu foi abrir a porta do seu coração, só isso, mais nada. Você poderia ter um monte de homicídio nas costas, você poderia ser uma pessoa vivendo uma vida extraconjugal com metade da cidade, uma vida de adultério, você poderia ser o mais mentiroso da face da terra, você poderia ser o pior da criatura, você poderia ter uma vida inteira repleta de pecado, mas se um dia você ouviu o Senhor tocando no seu coração, e todos os dias algo acontece, Ele chamando a sua atenção para isso, e hoje mais uma vez Ele está batendo a porta do seu coração, e se você abrir de graça, não custou nada, o único esforço seu é dizer assim: Senhor, entra, me limpa, Senhor, faz uma obra grandiosa no meu coração, tira tudo aquilo que não presta. Ele vai fazer toda a obra, Ele vai fazer tudo isso, Ele vai apagar o seu pecado, todo o preço que você tinha que pagar pelo pecado que você cometeu. Jesus assume essa conta na cruz, e Ele dá uma oportunidade de você começar a viver uma vida diferente. Daí porque agora o Senhor habita em você, porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Daí eu vou buscar viver uma vida em santidade, porque é uma consequência da minha decisão. Eu resolvi o meu problema na raiz, porque agora Cristo habita em mim. Agora eu tenho sensibilidade para ouvir a voz dEle. Agora eu começo a entender por que eu tenho que seguir para o lado direito, não para o lado esquerdo, não para o esquerdo, não para o direito. Por isso que eu sei agora qual o caminho que eu devo seguir, porque Cristo habita em mim. E a palavra de Deus diz nesse texto de 1 João 3,9, diz que aquele que é nascido de Deus, que passou por essa experiência, ele não permanece numa vida de pecado. Não significa que não peca mais, mas que não permanece numa vida de pecado. O pecado na vida do cristão autêntico, verdadeiro, que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser simplesmente um acidente. Mas quando acontece, ele já sabe o caminho de volta, o caminho do arrependimento. Não é um pecado premeditado, não é um pecado que eu penso assim: não, hoje eu vou cometer esse pecado, beleza, amanhã eu vou dobrar meu joelho, eu vou na igreja, eu vou chorar. Hoje eu vou pecar, hoje eu vou me dar o direito de pecar. Daí amanhã eu vou dobrar o meu joelho, vou chorar na presença de Deus e vou buscar um conserto com Ele. O problema está na origem. Aquele que pensa dessa forma não tomou ainda a mais maravilhosa decisão que um ser humano pode tomar em vida: aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes eu vejo pessoas que eu falo assim: vai lá para a igreja,
para a gente caminhar junto, para a gente buscar ter uma vida plena, uma vida diferente. Da pessoa fala assim: não, eu não consigo, eu não posso ainda, eu estou vivendo uma vida muito errada. Então na cabeça da pessoa, eu preciso me santificar para que eu possa receber a salvação. Então a salvação não é pela graça, mas é pelo esforço. Não é assim. E hoje o Senhor está falando ao seu coração, assim como também ao meu. Toma a decisão hoje e vem como você está. O que você precisa nessa noite é você consertar na raiz do seu problema. Se você tomar essa decisão para o Senhor Jesus, o santificar-se vai ser uma consequência. Viver uma vida plena em Deus, dizendo não para o pecado, é uma consequência, não é um esforço. Porque você já tomou essa decisão, agora não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Aquele que habita em você é o Senhor, é Ele que vai fazer diferença em você, é Ele que vai te sustentar nos momentos difíceis, é Ele que vai direcionar a sua vida, é Ele, não é mais você. E não fique triste, porque você vai abrir mão da sua vontade e dos teus desejos, porque a palavra de Deus é clara, e eu poderia trazer aqui inúmeros testemunhos disso. A vontade de Deus, segundo a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. A tua vontade, o teu desejo não chega nem aos pés daquilo que o Senhor tem de desejo para você, porque o dele é bom, perfeito e agradável. É só botar sua confiança nele. É só você resolver o seu problema na raiz. Na raiz. Eu comentei aqui na semana passada. Daí eu falei de um ceguinho, Bartimeu, que quando ele estava ali pedindo na beira da estrada, sentado, uma multidão dizia para ele calar-se, e cada vez mais ele gritava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita, tenha misericórdia de mim, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sou miserável, eu sou um homem miserável, eu não tenho nada, e eu preciso do Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim. E ele grita cada vez mais alto, até que Jesus para e chama ele. E quando ele está na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Todo domingo, toda palavra, Jesus está perguntando para você, batendo na porta do seu coração, dizendo: o que queres que eu te faça? E às vezes, no lugar da gente receber da parte de Deus o maior de todos os presentes, e a nossa oração ser: Senhor, entra na minha vida e muda completamente a minha história, eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida, assuma o controle da minha vida, é esse o meu desejo. Às vezes a gente está pedindo tantas coisas. O ceguinho podia ter falado assim: ó, me dá um carro. Mas ele ia ter um carro, mas é cego. Ele podia me dar uma mulher para poder cuidar de mim. Ele poderia até receber uma esposa, mas ele ia continuar cego. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E hoje, diante dessa palavra de hoje, dessas duas possibilidades, uma escolha, Jesus tocando no seu coração, Ele está perguntando para você hoje: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual a resposta que você tem para dar para Ele? A Bíblia diz que esse cego olha para Jesus e ele diz que eu veja. E os olhos que foram abertos dele, não foi simplesmente os olhos carnais, mas ele começou a ver Jesus. Tanto é verdade que o milagre maior não foi o cego que nem tinha o globo ocular, porque os olhos dele, segundo a história, foi furado. Então ele nem tinha. Aconteceu um milagre de ele começar a criar-se o globo ocular para ele poder enxergar. Mas por mais que pareça isso um grande milagre, esse foi desse tamanhozinho. Porque quando ele abre os olhos, ele vê Jesus e entrega a sua vida a Ele. Jesus, em nenhum momento, ele cita o milagre dele voltar a enxergar.
Jesus não dá nenhuma importância ao milagre físico que aconteceu. Mas Jesus olha para ele e diz: ó, vai em paz. Você agora, você foi salvo. A recompensa chegou até você. Você agora, a partir desse momento, a sua vida vai ser diferente. E Deus quer hoje, em nome de Jesus, mudar a sua história. Talvez, quando a gente traz uma palavra sobre pecado, sobre vida em santidade, tem coisas, decisões que você precisa tomar. A primeira é de você olhar para dentro de você e ver se realmente você abriu seu coração para Jesus. E Ele está dando a oportunidade hoje de você tomar a decisão mais certa da tua vida. Mas talvez você fique com aquela dúvida, pensando assim: mas como é que eu vou abrir mão desse pecado? Eu não consigo viver sem isso. Irmão, talvez sozinho você não consegue. Mas não é você mais quem vive. É Cristo que vive em você. E em Cristo você pode. Em Cristo você pode. Em Cristo você pode mudar completamente a tua história, a sua realidade, a sua vida. E Ele está aqui hoje, em nome de Jesus, dando para você essa oportunidade de uma vida nova. Pecado ou santidade? Uma vida pecando ou uma vida se santificando? Que decisão que você toma? Duas possibilidades, uma escolha. Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para cristão em Cristo Jesus. O estar em Cristo Jesus, o que significa? Você está inserido em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Para você poder acabar com a tua vida de pecado e de morte, só tem uma solução: Cristo na tua vida. Você está inserido em Cristo. E Ele está aqui, em nome de Jesus. E Ele está aqui, em nome de Jesus. E Ele quer mudar completamente a tua história. Trata a origem. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você pudesse agora, em nome de Jesus, esquecer de tudo. Se o diabo de alguma forma está soprando na tua vida, no teu ouvido, em nome de Jesus, ele não tem autoridade neste lugar, porque esse lugar é do Senhor. Que todo demônio bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, e permaneça somente aquilo que é do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse agora olhar para dentro de você. Eu queria que você pudesse olhar para você nessa noite e verificar o que habita em você. Talvez você já tenha vindo aqui há algum tempo. Talvez faz até anos que você está na igreja. Mas isso, estar na igreja, não te faz uma pessoa salva. Porque não é pela tua atitude. Não é por você todo dia se esforçar para poder estar aqui. Mas é por uma decisão sua, que talvez falta. E o Senhor, agindo com misericórdia, olhando para a gente como miserável, que muitas vezes nós somos, Ele estende a sua mão hoje e dá para a gente uma possibilidade da gente tratar o nosso problema na raiz. O pecado agora não é o importante. Você precisa hoje ter dentro de você o que você precisa para você vencer uma vida de pecado. E o que você precisa é abrir seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que você está levando a tua vida, e eu não sei qual é o teu grau de relacionamento com Ele. Mas eu posso dizer com toda a propriedade, e isso falou muito ao meu coração nessa madrugada: a vida em santidade, uma vida de pecado, é uma consequência. Como é que está a tua vida hoje? Em nome de Jesus. Talvez você foi um dos filhos pródigos, tem sido um filho pródigo, que apesar de pertencer ao Pai, resolveu viver uma vida por aí, podendo viver os prazeres desse mundo. Mas hoje o Senhor está falando para você: volta. Eu tenho dito aqui na igreja que uma das coisas que mais me impressiona na parábola do filho pródigo é o pai olhar e ver de longe o retorno do filho. A ideia que o texto traz é que havia uma esperança no coração daquele pai, aonde todos os dias ele olhava por onde ele foi embora e criava uma esperança nele de um dia ele poder ver aquele filho voltando. Jesus, Ele fez você, o Senhor fez você. O Senhor amou você tanto, de tal maneira, como diz a sua palavra. Deus amou você de uma forma tão tremenda, Ele ama você de forma tão tremenda, que Ele deu o seu único filho, para que hoje você pudesse ter vida, para que uma conta de pecado fosse paga com Jesus na cruz. E Ele está aqui com o braço aberto dizendo: volta, volta filho, volta para uma vida aonde eu possa habitar em você. Volta para cá, volta para o lugar talvez que você nunca devia ter saído. Ele está aqui em nome de Jesus, tocando, falando ao seu coração. Que decisão que você toma? O santificar-se, o único esforço seu é manter seu relacionamento com Deus. Quando você sente o Senhor no seu coração, quando você sabe que Ele habita em você e você se relaciona com Ele, aonde você busca cada dia mais intimidade com Ele, a consequência é uma vida santificada. Diga não para o pecado, em nome de Jesus. Corta isso, trata na raiz, abre seu coração, vem do jeito que você está, em nome de Jesus. As demais coisas, elas vão entrar no lugar. Abre seu coração nessa noite, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, olha para você. Eu sei que essa palavra foi para algumas pessoas que aqui estão, e eu queria que, espelhada na história daquele ceguinho que gritava por Jesus no momento em que ele queria ter uma mudança na vida dele, não viver mais uma vida miserável, medíocre que ele estava vivendo, mas ele poder ter uma vida plena no Senhor. E ele gritava, ele pouco se importava com o que as pessoas estavam dizendo, porque ele estava querendo naquela noite aceitar um presente que o Senhor tinha para ele, o maior de todos os presentes, que é uma vida plena nele. Que você aqui agora, em nome de Jesus, olha para dentro de você, começa a gritar ao Senhor, em nome de Jesus. Ele está aqui. Grita para o Senhor Jesus no seu interior, qual é aquilo que tem te afetado. Busca Ele, em nome de Jesus. Ele está aqui. Faça a sua parte, faça a sua parte, em nome de Jesus. Ele quer te presentear com a vida eterna, não porque você merece, mas porque Ele te ama. E Ele está dando para você e para mim nessa noite a possibilidade de uma vida plena nele, em nome de Jesus. Deixa Ele falar no seu coração nessa noite. Escolha para uma vida de santidade. Escolha Jesus. Escolha o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E eu queria desafiar você. Aquele cego, ele
tomou coragem. Por mais que as pessoas diziam, ele gritava cada vez mais alto. E eu quero desafiar você num simples gesto. Se você é uma das pessoas que nessa noite entendeu essa palavra e que você decide por Jesus na tua vida, talvez pela primeira vez abrir seu coração para o Senhor Jesus, ou talvez como um filho pródigo que foi experimentar de uma vida errada lá fora e deseja hoje voltar para a casa do Pai, eu quero desafiar você em nome de Jesus, que você possa dar um sinal para o Senhor, num ato profético, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, e hoje eu escolho o Senhor, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas com os olhos fechados, apenas levante uma da sua mão, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, levante uma das suas mãos. É como se você estivesse dizendo: Senhor, sou eu aqui. Eu não aguento mais viver uma vida errada, uma vida de pecado. Eu estou lutando contra o pecado, mas o que eu preciso é do Senhor. E eu abro o meu coração. Ele está aqui. Em nome de Jesus, se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria pedir para que você, com as mãos levantadas, em nome de Jesus, não deixe que o diabo tire isso do seu coração. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você viesse aqui na frente, para que nós possamos orar com você. Assim como o ceguinho, que ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus disse: vem aqui. E ele se levantou e foi. Você possa dar um passo de fé, sair do seu lugar. Em nome de Jesus, vem para cá correndo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está com a sua mão levantada, sai do seu lugar, vem para cá. Essa palavra tocou seu coração. Se tem algo que você precisa tomar a decisão em Cristo nessa noite, sai do seu lugar, vem para cá. Em nome de Jesus. Não importa o que podem falar de você, em nome de Jesus. Ninguém que está aqui pode colocar um fio de cabelo na sua cabeça. E estar aqui na frente nesse ato profético, nesse passo de fé, é você dizer para o Senhor Jesus: ó Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração, e eu quero, Senhor, nessa noite aceitar o Senhor verdadeiramente como meu Senhor e Salvador, porque eu escolho, Senhor, viver uma vida santificada. Eu escolho, Senhor, dizer não para o pecado e sim para uma vida santificada. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Se você é uma dessas pessoas que ainda está aqui e Deus está tocando no seu coração, vem para cá, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. 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 Eu queria que uma pessoa viesse, homem com homem, mulher com mulher. A igreja, quem está aqui, tenha certeza que Jesus habita em você, que você saia do seu lugar e abraçasse uma dessas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Igreja, sai do seu lugar, abraça uma dessas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, tem gente aqui na frente. Abraça essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais gente aqui. Vem pra cá. Em nome de Jesus. Tem mais homens. Eu preciso de um homem aqui. Eu preciso de 3 homens aqui. Sai do seu lugar. Vem pra cá. Em nome de Jesus. Preciso de 2. 2 homens. Vem pra cá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso mais 2 homens. Mais 2 homens. Sai do seu lugar, vem pra cá. Vem pra cá, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa. Ela precisa de um abraço seu. Em nome de Jesus, corre. Vem pra cá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo falar no seu coração. Você que tomou a decisão de vir aqui na frente, nós queríamos dizer para você nessa noite que você não está sozinho. Para que você possa viver nessa nova vida sua, na busca de uma vida em santidade, existe alguém que está aqui com você. Você não está sozinho. O Senhor está com você, Ele habita em você e Ele usa pessoas para que você possa continuar firme, para que você possa permanecer numa vida de santidade, ouvindo ao Senhor que habita em você, nessa decisão que você toma hoje, de viver uma vida plena nele. Em nome de Jesus, receba do Senhor, em nome de Jesus, receba dele em nome de Jesus, receba dele em nome de Jesus, receba dele, receba o perdão dele, fala com ele em nome de Jesus. Abre sua boca e fala em pensamento, mas fala com ele. A oração que o Senhor quer ouvir hoje é a sua. E o Senhor está aqui dizendo para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala para ele em nome de Jesus. Fala para ele: abra meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa te ver. Vem, Senhor, faz uma morada eterna em mim. Faça a sua oração, ele está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba do Senhor nessa noite. Receba. Em nome de Jesus. Receba o perdão. Receba, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Receba em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Você não ganha por merecimento, é graça. E a graça do Senhor hoje, em nome de Jesus, ele te entrega nas tuas mãos. Receba do Senhor, Espírito Santo de Deus. Faz tua obra por completo, Senhor. Ministra o coração do Senhor desse povo. Mais de ti, Espírito Santo, mais de ti, Espírito Santo. Mais a tua presença, Senhor. Mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Glória a Deus. 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 Coloca a tua mão no teu coração. E você que está aqui na frente, você igreja, em nome de Jesus, coloca a tua mão no teu coração. Em nome de Jesus. Que esse dia 17 de julho de 2022 possa ser um marco na tua vida. Em nome de Jesus, que você nunca se esqueça dessa data, que foi na data em que o Senhor deu para você uma nova oportunidade de você viver uma vida plena nele, aonde hoje, a partir dessa decisão, e se ela é verdadeira, genuína, em nome de Jesus, você vai começar a buscar e ter uma vida em santidade. Não vai ser mais esforço, porque você tem o Senhor em você. Você só vai ter mais agora, a partir de agora, sensibilidade para ouvir a voz dele. E ele vai te direcionar no caminho certo. Que você não dê nenhum passo mais se ele não estiver presente. Se ele não for no lugar aonde ele deseja que você esteja. As preocupações, as consequências de uma vida de pecado, o Senhor vai estar com você em nome de Jesus. E ele vai direcionar a sua vida para que você possa sim receber a promessa dele de uma vida abundante, de uma vida plena, mesmo diante das dificuldades, mas com a certeza de uma vida eterna com ele. Coloque sua mão no seu coração. E eu queria convidar você e a igreja junto comigo também, que nós possamos orar essa oração de entrega, aonde você vai professar com a sua boca essa decisão que você toma nessa noite, em nome de Jesus. Senhor,
Senhor, eu estou aqui. E agora, eu me arrependo de uma vida de pecado, uma vida sem o Senhor. Eu sou grato a Ti pela oportunidade, pelo amor que o Senhor tem por mim, me dando a chance nessa noite de entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu faço agora, Pai, as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, Senhor, eu te peço, escreva meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Abraça ele em nome de Jesus. Você não está sozinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Glória a Deus. 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 Eu quero matar Glória a Deus. a minha carne, fazer tua vontade do Glória a Deus. Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grave essa palavra no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. O pecado ou a vida de santidade, ela é uma consequência de uma decisão que verdadeiramente você tomou em Cristo Jesus. Você viver com Cristo, automaticamente você vai buscar ter uma vida em santidade. Ele está com você, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde, conforme descrito na palavra, o pecado não permanece. O pecado é um acidente. Aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. E eu, em nome de Jesus, eu profetizo em uma vida de santidade para cada um nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o pecado começa a bater a porta do seu coração, ali é um sintoma, é uma febre que está mostrando aonde está o problema. No lugar de você buscar combater o pecado, vai aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. O pecado começou a aparecer como uma opção. A tentação está levando você muitas vezes a quase decidir pelo pecado. Lembrando que o ser tentado é diferente do pecado. E às vezes você está recebendo uma carga de tentação e você está quase para cometer o pecado. É uma febre. Em nome de Jesus, vai aos pés de Jesus. Dobre o seu joelho, busca Ele. Adore a Ele. Começa a buscar no Senhor aquilo que você precisa. Se relaciona com Ele através da palavra. Busca Ele em oração e num relacionamento pleno. E Ele vai estar ali para te sustentar em nome do Senhor Jesus. Ele vai estar ali para poder dar todo o suporte para que você possa vencer essa dificuldade, para que você possa dizer com toda a propriedade não para o pecado e viver uma vida plena em santidade na presença do Senhor. E quando o pecado acontece, não porque você premeditou, mas foi um acidente, você sabe o caminho é o arrependimento, é o caminho do filho pródigo, é você se derramar na presença de Deus e buscar nele de novo, para que Ele possa te limpar, para que Ele possa permanecer em você. Em nome de Jesus, não esqueça disso, grava isso no seu coração. Eu sei que quando você passar por aquela porta,
O diabo vai tentar de todas as formas tirar aquilo que você ganhou aqui e recebeu. Mas eu tenho uma palavra: o diabo perdeu na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque quem ganhou é o Senhor, em nome de Jesus. É Ele, é Ele, é Ele. O Senhor já venceu, é Ele, é Ele. É o nosso Deus, que nos amou de tal forma que deu para nós o seu Filho, para que morresse numa cruz. O pecado nós não temos mais nada, porque essa conta foi paga. Por mais que o diabo tenta cobrar de você essa conta, em nome de Jesus, com autoridade, repreenda na sua vida, porque essa conta já foi paga na cruz, em nome de Jesus. E vamos, pela fé, caminhar juntos, para que no tempo certo nós possamos receber a nossa recompensa, aonde nós vamos estar podendo desfrutar de uma presença eterna do Senhor, aonde no lugar aonde Ele separou para cada um de nós, aonde não tem choro, não tem planto, aonde impera a alegria, a paz, do qual nós iremos viver de eternidade a eternidade. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você colocasse sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos finalizando aqui esse culto nas quatro paredes. Mas em nome de Jesus, pela fé, eu creio que esse culto permanece, ó Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Porque o Senhor não está simplesmente nesse meio, mas o Senhor habita em nós. Ó Pai, que o Senhor possa estar dando para a gente uma semana repleta de grandes experiências com o Senhor, de grandes vitórias sobre o pecado, ó Pai, e que possa ser para muitos o início de uma vida santificada, porque nessa noite nós escolhemos a santidade. Obrigado por tudo, ó Pai, derrama do Teu poder sobre nós e sobre a nossa casa, nossa família, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado,